Amados irmãos, a paz do Senhor aqui, como sempre, Pastor Gedeon Júnior. Que alegria, estamos juntos e chegamos a Juízes capítulo 3. Vamos juntos? Assim diz a palavra do Senhor. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar Israel. E, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam delas. 5 príncipes dos filisteus, todos os cananeus, sidônios, heveus, que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes, pois, ficaram, para por eles provar Israel, para saber se daria ouvidos aos mandamentos do Senhor, que ele tinha ordenado a seus pais, pelo ministério de Moisés. Bem, o começo de Juízes 3 é uma maravilhosa narrativa que nos faz entender que até de pedra, Deus consegue tirar água. Que Deus fantástico é esse nosso. Incrível, O capítulo 2, Deus chegou e Deus repreendeu, Deus colocou a mão nos olhos de cada um, dedo no nariz e disse, beleza, vocês me desobedeceram? Então agora tomem as consequências. Sou eu que não vou tirar, vocês vão se levantar, vocês vão se arrebentar, vocês vão contra eles e vocês vão perder. Para aprender a não me desobedecer, para aprender a não brincar comigo. E não adiantou chorarem, Não adiantou chorarem, não adiantou clamarem, já tinham feito a besteira. Tinham tido grandes vitórias com Josué e agora começaram a desobedecer e deixaram as coisas como tá, então pronto, acabou. Juiz capítulo 3, Deus olha e diz, vai ficar então, vai ficar. E pelo menos, é incrível o texto é maravilhoso, porque quando você pega o texto no seu início, pelo menos Deus se utiliza daquele fato negativo para alcançar alguma coisa boa no meio do povo. Ou seja, já que os povos vão ficar por aí, já que vocês fizeram besteira, e já que vocês estão se curvando diante dos deuses dele, e já que vocês estão querendo viver com eles, pelo menos a molecada nova, a garotada nova, que nunca pegou numa espada, que não sabe o que é matar, não sabe o que é lutar, não sabe o que é ficar em pé, não sabe o que é fileira de exército, então, pelo menos eu vou usar para essa nova geração esses que vocês deixaram para lutar com vocês e pelo menos vocês aprenderem o que é guerra, meu amigo? Pelo menos isso. É sério, estou falando sério. Os versículos retratam de forma muito direta isso, que o Senhor deixou ficar para por elas provar Israel. A saber, a todos que não sabiam o que eram guerras, e para que os filhos daqueles que nunca foram numa guerra, o Senhor pelo menos ensinar-lhes a lutar. É exatamente isso que está no capítulo 3, versículo 1 e 2. E aí ficaram 5 grandes príncipes dos filisteus, todos os cananeus, sidônios, heveus, que estavam lá nas montanhas, gente pesada, gente dura e difícil, E ficaram para provar Israel. E, obviamente, para pelo menos ensinar esses meninos maravilhosos que queriam viver com os outros, pelo menos a se defender, pelo menos a trabalhar um pouquinho, Venhamos e convenhamos. Eu, quando olho para um texto como esse, eu fico assustado, irmãos. Pessoalmente, eu fico assustado com a extrema misericórdia de Deus para com seu povo. Porque é exatamente isso que se está relatando aqui, do versículo 1 ao 4. Vai, pensa comigo. A tribo de Judá
não conseguiu manter o controle sobre todas as cidades dos filisteus, pelo menos as mais importantes que eles haviam tomado e conquistado. E aí, como nós vimos lá no capítulo 1, as outras tribos foram influenciadas por isso e não foram capazes de conquistar as nações cananeias. E aí essas nações que sobreviveram adotaram uma política de boa vizinhança, sabe como é que é? Com relação a Israel, e acabaram derrotando Israel dentro do próprio território e de dentro para fora. Terrível, né? É incrível como, por vezes, Satanás, ele não vem atrás da gente como leão devorador, mas com frequência ele aparece como serpente enganosa. Incrível, né? Incrível. Deus aqui poderia ter julgado Israel inteiro, não é verdade? Simplesmente ter acabado com Israel e não poupado Israel no meio daquelas nações perversas. Mas oh meu Deus, a misericórdia do Senhor poupou os israelitas. Pois, afinal de contas, grandes propósitos tinha Deus com aquele povo. Era de Israel que viria o Messias. E, por intermédio do Messias, todas as nações da terra seriam abençoadas. A gente sabe que Israel cometeu um erro grave ao não confiar que Deus lhe daria a vitória. Mas o Senhor usou esse erro para o bem do seu povo. Para o bem do seu povo. Será que Romanos 8:28 já era válido nesses tempos do Antigo Testamento, irmãos? Será que seria muito nós tirarmos o texto do contexto e aplicarmos aqui quando Paulo ensina, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito? Vamos ser francos. Não é possível aplicar aqui, porque no fundo aquele povo não amava a Deus. E o versículo diz simplesmente que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E a gente sabe perfeitamente que aqui esse povo estava longe do Senhor, mas é interessante, né? É interessante porque mesmo longe do Senhor, Deus ainda os poupa, Deus ainda tem misericórdia e Deus vai usar o inimigo para treinar Israel e para fazer a nova geração, a geração Nutella, né? Como dizem hoje. Não é para sorrir aí do outro lado, não. É a geração Nutella, né? Porque não era a geração de Josué, que arrebentava tudo. Muito menos a geração que veio depois, dos grandes líderes que entraram. É uma geraçãozinha que recebeu tudo de graça, tudo na mão, tudo tranquilo, não sabia nem lutar direito, bem Nutelinha, né? Era aquela geração raiz, né? E Deus ia aproveitar isso e... sabe de uma coisa? Eu vou cumprir minhas promessas no meio desse povo e vou aproveitar e vou treinar Israel. Vou fazer essa nova geração aprender o que é o significado das guerras. Porque venhamos e convenhamos, a vida para essa geração foi muito fácil, mas foi muito dada, né? Eles estavam na Terra Prometida, simplesmente os perigos não eram tão grandes, era só destruir o que tinha restado. O pior da história, o serviço mais pesado foi feito pelos seus pais. Então, poxa, era só avançar. Mas já que não quer avançar, já que está tudo fácil, já que não sabe dar valor ao que ganharam, e já que se misturar com os povos da terra, porque viram que era bem melhor, né? Que era muito melhor, então tá bom. Agora vão viver em eterno perigo, em perigo constante, vão ficar alertas e disciplinados e vão aproveitar e virar homem. Vão virar homem. Isso mesmo.
Aproveitar e virar homem, e aproveitar e saber o que é guerra, saber o que é conflito, saber o que é gritar, saber o que é chorar, para ficar esperto. Amados irmãos, é óbvio que isso não significa que Deus aprova a guerra ou que incite os outros a participar de conflitos para fortalecer caráter. Não, de maneira alguma. O que nós estamos dizendo é que as experiências que eles teriam agora em combate iam fazer com que eles entendessem que perderam uma ótima oportunidade de ter paz e paz eterna e iam pensar direitinho na próxima vez que pensassem em não confiar em Deus. A questão, irmãos, é que os israelitas precisavam manter um exército efetivo. Ou, do contrário, seus inimigos iam subjugá-los em pouco tempo. E olha que tudo isso poderia ter sido evitado se tivessem cumprido à risca o que Deus os determinou. E eu paro e penso, como Deus é bom, né? Como Deus é bom. Deus usa essas nações, então, cananeias, para testar o seu povo. Para fazer seu povo, então, agora, já que não vai de um jeito, vai do outro, né? Fazer seu povo, meus amados irmãos, simplesmente ter músculos, ter estratégia militar, ter capacidade de defesa. É incrível como Deus ele tem essa capacidade de simplesmente pegar os maiores defeitos da nossa vida e com muita calma e transformando-os em qualidades extremas. É incrível como Deus é um especialista tão fantástico a ponto de simplesmente não nos deixar jogados sempre em nossos pecados e delitos, mas sempre nos dá uma nova chance de recomeçar. Porque além de treinar militarmente esse povo, principalmente os Nutelinhas, né? Os menininhos da mamãe, né? Que cresceram, essas coisinhas fofinhas, que não sabiam o que era guerra. E aí, não tem que obedecer completamente a Deus, não tem que matar cananeu, não, dá para viver junto, que é isso? Paz e amor, é mesmo? Tá? Tá, muito bem. Deus iria, em segundo lugar, também usar as nações cananeias para testar Israel. Sim, testar Israel e revelar se seu povo estava crescendo ou não. Se estava começando a olhar de volta para as leis dadas através de Moisés da parte do Senhor. Gente, Deus havia deixado claro aos israelitas que não deviam realizar simplesmente cultos com outros deuses, viver ao lado de outros deuses, adotar as práticas pagãs dos cananeus. Isso está muito claro, Deuteronômio capítulo 7, do versículo 1 a 11, leia depois. Sério. Mas não, eles tinham que se aproximar, eles tinham que tratar com a diplomacia, tinham que viver junto, afinal de contas, não é tão ruim assim, não faz tanto mal, pois é. Mas a gente sabe, né, o que aconteceu. Se misturam, caem nas armadilhas e acabam por prisioneiros. Irmãos, Israel deveria ter sido um testemunho para as nações pagãs que sobreviveram e ter procurado ganhá-las para a fé no Deus verdadeiro e vivo. Até acabaram também tropeçando até nessa responsabilidade. Que diferença teria feito na história subsequente de toda a nação se os israelitas tivessem terminado o que começaram? Mas não obstante isso, Deus é Deus. E Juízes 3 diz: estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar Israel e saber a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã.
Então, para os Nutelinhas, Deus disse assim: tão somente para que as gerações dos filhos de Israel dela soubessem, para lhes ensinar pelo menos guerra, virar homem, entendeu? Aprender a manejar uma espada, aprender a se defender, pelo menos os que dantes não sabiam delas. E aí 5 reis dos filisteus, todos os cananeus, sidônios, heveus, estavam lá nas montanhas, desde Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes, pois, ficaram para por eles provar Israel, para saber se daria ouvido aos mandamentos do Senhor, que ele tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés, ou seja, mesmo não cumprindo completamente, Deus ainda guardava a esperança de que à medida em que eles fossem convivendo com essas nações e tivessem que enfrentá-las militarmente, 2 coisas ocorressem. Que eles pelo menos fossem treinados e virassem guerreiros como ele queria, e que à medida que fossem vencendo, reconhecessem a mão do Senhor e toda a sua bênção na presença dele. Mas o texto que começa com essa misericórdia extra de Deus, né? E com essa expectativa do Senhor, termina dizendo assim: ai que dor. Versículo 5, versículo 6 e versículo 7. Vamos ver se eles aprenderam toda a lição que Deus queria dar. Olha o versículo 5. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, perizeus, heveus, jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres. E deram as suas filhas aos filhos deles. Mas não era para fazer isso. E serviram a outros deuses. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E se esqueceram do Senhor seu Deus. E serviram a Baalins e a Astarote. Era uma geração muito difícil mesmo, né? Era uma geração que até diante de um segundo ato de misericórdia de Deus, não tivera a capacidade de aproveitar uma segunda oportunidade. Mas ao contrário, olharam para um canto, olharam para o outro e disseram: não, esse negócio de se defender, de sair para a guerra, não, vamos fazer o seguinte, vamos pelo caminho mais fácil, vamos viver de boa, vamos dar nossos filhos e pegar as filhas deles, porque se aparentando, fica tudo um povo só, tudo tranquilo. Aí vamos ser francos, esse negócio de Moisés, de lei, de regra. Não. É muito mais fácil servir a Baal e a Astarote. E até melhor, sabe por quê? Por uma razão simples. Rola sexo e promiscuidade adoidado. Era esse o pensamento na época. Ou seja, nem numa segunda oportunidade dada por Deus, porque vamos juntos. Se o Senhor diz aqui no início do capítulo que ele, já que eles querem viver com os outros, então pelo menos vou aproveitar isso aqui e tentar fazê-los a aprender a se defender. E na medida que eles forem se defendendo e vendo os terríveis momentos de guerra, eles vão voltar-se para mim, eles vão se lembrar da lei de Moisés, eles vão entender o que eu falei e talvez retornem para mim em temor. Que nada. O caminho tomado foi muito diferente. E esse Juízes capítulo 3, versículo 1, começa com uma nova oportunidade, com um caminho um pouco mais difícil para se aprender e para se crescer do que o caminho que Deus tinha dado. Eles simplesmente jogam fora tudo isso, fazem tudo errado
E aí o resultado é, versículo 8, então, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele levanta lá da Mesopotâmia, acusa Rezataim, para simplesmente arrebentá-los e escravizá-los. Sabe, meus irmãos, quando eu vejo um texto como esse, chegamos até o versículo 8 do capítulo 3, eu paro e penso, quantas vezes o Senhor já nos enfrentou como fez em Juízes capítulo 2 e nós choramos e choramos e choramos e choramos, mas a vida vai passando e parece que a gente não aprendeu e o Senhor mesmo assim, ante todo nosso erro, Ele procura pegar erros nossos e procura nos fazer ensinar no meio dos erros e nos fazer crescer no meio dos erros, como se nos dando novas oportunidades, absolutamente abrindo para nós novas oportunidades, como aqui diz o início do capítulo 3. E quantas vezes nós pegamos essas novas oportunidades, jogamos no lixo, jogamos no limbo, jogamos fora e preferimos os caminhos da iniquidade, do erro, do pecado, da maldade, do estar longe, do não compromisso. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, até quando o Senhor terá que dar a nós novos inícios, novas oportunidades, novos caminhos? Até quando o Senhor vai ter que transformar toda a loucura e besteira e insanidade que nós praticamos no dia a dia, de tal forma que aquilo venha nos treinar para desenvolver habilidades que nós não temos, como foram com os israelitas, e a gente joga toda essa segunda oportunidade, todo esse segundo treino absolutamente no lixo. Irmãos, até quando o Senhor vai estar batendo no nosso coração e dizendo, eu te amo. Agora eu quero te avisar uma coisa, para você e para mim, paciência tem limite. Paciência tem limite. E preste atenção no que eu estou te falando, meu amado irmão. Ou eu e você abrimos nossos olhos e ficamos espertos e aprendemos com as novas oportunidades que Deus nos dá, mesmo depois de errarmos. Mesmo depois de errarmos, porque não precisava errar, mas mesmo depois de errarmos, ou nós aprendemos com as novas oportunidades, ou, vou te avisar algo horrível, Cusã, Rezataim, rei da Mesopotâmia, está chegando. Deus o livre e guarde. Você deve estar dizendo agora, misericórdia, pastor, em nome de Jesus está amarrado. Não está amarrado não, meu amigo. Não venha usar o nome de Jesus se você e eu ficamos brincando com todas as oportunidades anteriores que o Senhor está nos dando. Cusã, Rezataim está chegando, o rei da Mesopotâmia, o indivíduo que vem para arrebentar, porque a ira do Senhor vem. A misericórdia do Senhor é grande, mas a ira do Senhor vem. O Senhor não se brinca. Com a obra do Senhor não se brinca. Com a casa do Senhor não se brinca. Com o nome do Senhor não se brinca. Por Cristo, você que está me ouvindo agora, e o Senhor está te trazendo à mente todas as chances que Ele te deu até agora. Tu abre o teu olho em nome de Jesus e aproveite as oportunidades que estão sendo abertas agora e te agarre a elas, te agarre à misericórdia, para que o Senhor não precise levantar a sua mão contra você. Sério. Amanhã nós vamos ver o que esse rei fez com Israel. Nós vamos ver o sofrimento que ele trouxe e nós não precisamos passar por isso. Nós só temos que nos apegar às segundas oportunidades que o Senhor nos deu. Israel jogou fora a primeira oportunidade, que era simplesmente continuar o trabalho de Josué e acabar com todos aqueles povos e tomar posse de tudo aquilo que eles tiveram. Aí o Senhor pega e no capítulo 3 abre uma nova oportunidade. Verifica no meio do caos a possibilidade de ainda treiná-los
para eles serem guerreiros, para aprender as artes da guerra e para não serem subjugados pelos aqueles povos. E, obviamente, como não eram grandes guerreiros, iam depender de Deus e voltar-se-iam para Deus e para a misericórdia dele, e tudo poderia acontecer. Mas jogaram fora a segunda oportunidade. Mesmo no capítulo anterior, tendo chorado, jogaram fora a segunda oportunidade. Que o Senhor não permita isso. Não jogue fora as segundas oportunidades que Deus te dá, quanto a casamento, quanto a vida, quanto a prosperidade, quanto a emprego. Meu Deus do céu, não jogue fora o que o Senhor te deu. Sim, eu estou falando com você, você que traiu sua esposa e que amassou o melhor amor e o maior amor da tua vida e foi e pediu perdão e ela te perdoou. Sim, ela te perdoou porque ainda te ama, mas você não tem mais o mesmo amor que tinha antes e não vem querer ter. Você quer ter o quê? Depois de fazer a loucura que fez? Acorda! Mas pelo menos ela te perdoou. Aproveita a segunda oportunidade e não joga fora não. Não joga fora não. Você que simplesmente está me ouvindo agora e foi pego fazendo aquela loucura lá no seu emprego. Rapaz, você deu uma sorte danada de não ser jogado na rua. Você deu uma sorte danada de não ter processo criminal contra você. E o teu patrão ainda te perdoou. O teu patrão ainda teve misericórdia de você. Tá, que você diminuiu de cargo, diminuiu de salário, mas não joga fora essa segunda oportunidade não, meu amigo. Te agarra a ela e por ela o Senhor vai te fazer crescer. Gente, as segundas oportunidades não são tão gloriosas quanto a primeira, mas elas ainda são produto da misericórdia, da graça de Deus. Não se joga fora. Você que fez a besteira de simplesmente pegar o que tinha e jogar fora e simplesmente investir num plano maluco de dinheiro, de investimento nessa pirâmide, perdeu tudo, não perdeu? Não, pastor, ficou um pouquinho, então tá bom. Então não pega esse pouquinho e joga fora não. Pega esse pouquinho, confia na graça de Deus e recomeça a sua vida com muito mais dificuldade. Não precisava estar passando pelo que está passando, mas aproveita as segundas oportunidades. Não faz como Israel fez aqui no início do texto de Juízes 3. Porque senão, Cusã Risataim está chegando. E o que estava ruim pode piorar. Meu Deus do céu, já são 27 minutos. Senhor bendito, me perdoe. Não era para passar de 20, 25, me perdoe. Olha, um grande beijo. Aqui Pastor Gedeon Júnior, amanhã a gente se encontra. Não desiste não, eu não desisto. Você vai desistir? O Senhor vai ter misericórdia da gente. Eu quero agradecer a Deus pelo seu amor incomensurável e pela oportunidade de compartilhar com você a palavra dele. Eu quero agradecer minha pastora presidente, Loide Ramos, que tão amorosamente nos permite todo esse projeto. E eu quero agradecer você que tem paciência de nos ouvir. Creia, o Senhor ama a mim e a ti. Ele não quer que vivamos de segunda oportunidade, ele quer que vivamos de primeiras oportunidades. Mas se deu errado, tem uma segunda misericórdia. Te agarra a ela. Sabe por quê? Porque o Senhor é bom. E eterna misericórdia dele. Não faz o que os hebreus fizeram aqui. E louvado seja o nome do Senhor. Um grande beijo. Até amanhã. E a paz do Senhor.